Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Dessa vez vamos falar das polêmicas envolvendo o Zinix, novo lançamento da Tectoy. Teve aí também lançamento do Enigma do Medo, o game do Cellbit, desenvolvido pela Domativa, publicado pela Nuvem. E tivemos aí o fato de que a Steam está mudando as suas políticas envolvendo DLCs, o que inclui expansões e passes de temporada, com o objetivo de, aparentemente, proteger os jogadores. Mas isso a gente discute mais pra frente. Vamos nessa. Bom, pessoal, é isso. Mais um episódio do The Byte. Pra quem não notou, tô num cenário diferente. Então, inclusive, já peço desculpas com relação ao áudio, coisa do tipo. Tô na casa de papai e de mamãe, porque, enfim, estamos sem internet lá em casa, mas com uma vantagem. A vantagem de papai e mamãe, ó, que tem cerveja liberada aqui. Eles não pagaram a gente, não. Paga nós aí, Heineken, pra galera que tá ouvindo a gente só no áudio. Vocês perceberam que eu tomo café, né? Vocês perceberam que eu tomo café. É que tem um cervejeiro aqui atrás de mim, ó. Eu tenho que aproveitar, né? Não tem jeito. Desculpa aí, pai, que deve estar assistindo esse episódio agora. Mas vamos falar de coisa séria agora. Vamos falar do Zenix. O que é o Zenix? Pra quem não sabe, o Zenix é o mais novo console brasileiro, digamos assim, bem entre aspas mesmo, né? Até porque ele é mais um portátil do que necessariamente um console. O Zenix, ele é o novo lançamento da Tectoy, empresa brasileira, inclusive responsável por outros lançamentos lá atrás, como o próprio Mega Drive, Master System, né, com parceria, digamos assim, com as fabricantes desses aparelhos, no caso aí a Sega, né, e que agora, em 2024, decidiu entrar na onda dos consoles portáteis e decidiu lançar o Zenix, né. O Zenix, para quem não sabe, ele não é um console fabricado no Brasil pela Tectoy. A Tectoy, ela faz uma representação, digamos assim, da AIN, que é uma empresa chinesa que vende para a Tectoy em formato white label, que é como se ela entregasse o aparelho e a Tectoy traz esse aparelho para o Brasil e coloca a logo da empresa nele, né? E a partir daí consegue trazê-lo para o território brasileiro, cumprindo com todos os regulamentos que a lei federal impõe. O Zenix foi anunciado aqui no Brasil com data de lançamento para muito em breve, com um valor que não agradou muita gente e também rodeado de uma série de polêmicas. Polêmicas por quê? Primeiro porque esse valor de 2.600 e pouco da versão mais barata, ele desagradou muita gente porque supostamente ele fugiu às expectativas que estavam havendo em relação ao público. Fora isso, logo depois do lançamento e do recebimento de um certo hate nas redes sociais da galera que não gostou do preço, um dos representantes da Tectoy veio às redes sociais gravar um vídeo tentando justificar esse preço. E ele informou que o preço era desse jeito por conta dos impostos no Brasil, por conta da necessidade da adequação da venda do console em território brasileiro com relação a uma série de normativos, pelo fato do dólar estar muito alto, e inclusive ele respondeu àquelas pessoas que estavam chamando a Tectoy de gananciosa, digamos assim, que a venda dessa versão mais barata do Zenix, ela estava gerando uma margem de lucro muito, muito baixa para a Tectoy, que cobriria provavelmente só os custos operacionais da venda do console no nosso território. Para piorar, em paralelo a toda essa história, surgiram aí alegações com registros de que o CEO da Tectoy vem tendo certos comportamentos meio tóxicos, com um monte de postagem indo contra mulheres, minorias, a própria mídia, né, chamando aí jornalistas de jornalistas e coisas desse tipo, o que obviamente só fez piorar ainda mais a situação do lançamento do console em território brasileiro. E aí, antes de poder comentar a respeito disso eu mesmo, porque esse é um assunto que me pega muito, porque eu tenho muito a falar sobre isso, e queria passar pro Edu e pro Vandep, começando pelo Edu. Edu, o que é que você entende sobre tudo isso? Quais as suas impressões iniciais sobre toda essa polêmica que está acontecendo ao redor do console brasileiro aí, que é o Zenix da Tectoy? Bom, vamos lá. A Tectoy é uma empresa que tem uma relevância enorme para o mercado de games. Claro que hoje em dia ela não está mais em evidência, mas ela ajudou a construir o cenário de games que a gente tem hoje no Brasil, em específico com ênfase em consoles, já que ela levou o Master System para o Brasil e nos anos 80, 90 ela já estava levando games dos anos 80 e 90 para o mercado brasileiro traduzidos, né? Tipo o primeiro Phantasy Star. Então é uma empresa pela qual o gamer brasileiro que viveu os anos 80 e 90, eles têm nostalgia e têm um carinho enorme pela marca, por causa dessa importância. Mas ela foi perdendo espaço no mercado brasileiro porque a Nintendo começou a ter distribuição oficial por conta própria, a Sega deixou de produzir consoles, e aí Xbox e PlayStation foram oficialmente para o Brasil. Então, nesse contexto todo, a Tectoy foi perdendo relevância e ela teve o lançamento dela do Zibo, que foi um fracasso, mas de qualquer forma é uma empresa pela qual eu tenho um carinho enorme e imagino que muitos brasileiros tenham também. Isso dito,
A ideia de ter o seu próprio console portátil eu não acho ruim, ainda mais considerando que o Zynix ele não é simplesmente um console portátil, porque ele roda Windows, então ele pode ser um PC, um laptop, ele pode fazer mais do que simplesmente rodar games. A questão é que, em relação ao preço, eu entendo a recepção das pessoas negativa, é um preço alto, ao mesmo tempo eu entendo a Tectoy, porque é fácil entender por que o preço tá alto, né? Importar qualquer produto para o Brasil é absurdamente proibitivo. A gente tem uma série de taxas, impostos, custos altíssimos operacionais. Existe de fato a questão de você precisar adaptar o eletrônico para a realidade brasileira via Anatel. E então, nesse contexto todo, eu acho que o que faltou foi um pouquinho de planejamento por parte da Tectoy de antecipar que levar esse portátil chinês de $200 para o Brasil vai custar no mínimo o dobro, que é o custo Brasil. É sempre no mínimo o dobro com o eletrônico, né? Disso para mais. E ter uma leitura de que, opa, se eu levar isso aqui, que tá nos custando, em teoria, R$1.000, R$1.200, se vai ser no mínimo o dobro, como será que o público vai reagir a esse preço? Eu acho que existe uma inocência por parte da Tectoy de achar que o público simplesmente aceitaria o preço. E eu acho que existe também uma inocência ou um desconhecimento por parte do público de achar que a Tectoy está exagerando no preço. Aí vem de um desconhecimento de como que as coisas custam caro no Brasil. Por que elas custam tão caro, né? Aquela questão toda de, tipo, um excesso bizarro de impostos. No fim das contas, eu acho que existe uma falta de compreensão dentro da Tectoy por parte do público e obviamente que as falas do CEO da Tectoy não colaboram em nada e aí eu entendo qualquer pessoa ficar em desacordo com comprar o produto porque não tá de acordo com as falas do principal representante da marca, né? E você, Vandep? Eu acho legal, a Tectoy, como o Edu também falou, tem uma nostalgia, a logo da Tectoy pra mim tem uma coisa gostosinha, assim, sabe? Porque a gente que é millennial, mais velho, assim, a gente realmente cresceu. E o Master System foi um console importante para a cultura de games brasileira. Então, tem isso. Mas voltando a CEO, voltando a, né, o cara de marketing sendo meio passivo-agressivo, né? Não, olha, 60 dias que a gente vai lançar depois que da pré-venda e não quando você compra, sabe? Mas é de fato, como você disse, sei lá, sarcástico demais, assim, quase um despreparo. Do CEO nem se fala. Eu não consigo entender, tá? A necessidade não de se expressar politicamente, porque eu sou um cara que já deixei até minhas políticas e o que eu penso muita coisa claro, por mais que às vezes menos é mais, como a gente fala aqui, se preservar um pouco, tá ligado? E especificamente o que esse cara fala é muito nojento. Então, pra mim, eu acho que é totalmente justo, que nem o Edu também falou, se você quiser boicotar, e porque você não só não defende o que o cara acredita, vamos dizer assim, que aí tudo bem, né? A gente compra produtos de várias empresas, tem a mínima ideia o que o CEO pensa politicamente, e muitos desses caras são bilionários, muito provavelmente a minha política também não combina com a deles, mas assim, se vangloriar, sabe, isso que foi normalizado de marmanjos em redes sociais, sendo desnecessariamente babacas, tá? Tipo assim, só é gratuito, assim, parece um descontrole, né? Não sei se vocês querem discutir isso, mas parece um destempero tão grande com as palavras de baixo calão. Não é que ele tá discordando politicamente. Não, eu votei nesse cara, que inclusive a pessoa que ele votou tentou dar um golpe, tá? A gente não fala de política, mas eu não sei se vocês leram as notícias recentemente aqui do Brasil. Isso é tudo registrado com minutas oficiais, tá? Então não é só mais investigações. Eu não sei se vocês perceberam isso. Então, o cara está claramente surtado, tá? Eu não vejo não só a necessidade, mas tá, é um projeto que não tô falando que tá fadado a falhar, né? Mas, cara, eu acho que você tem que não só ter atenção aos detalhes, mas você tem que ajudar a própria causa. Às vezes eu falo com um criador de conteúdo assim sobre... teve um criador de conteúdo que falou, precisa botar o link aqui. Cara, não precisa, mas, de novo, ajuda a sua própria causa com qualquer coisa da tua vida, profissionalmente ainda mais. Então, por que fazer isso, tá ligado? E a única razão que eu penso nisso é descontrole. E se você tem uma pessoa descontrolada no topo de uma empresa, você quer comprar esse produto, você quer financeiramente contribuir com isso, por mais que eu vi que eles mesmos disseram que a margem é 5% de lucro para eles por causa das importações. Não sei, cara, uma pena, porque ia ser legal ter um console, né, brasileiro, entre aspas, assim, eu não sei. A assistência técnica local, para mim, é algo que seria super relevante, mas isso dentro de um preço aceitável, né? Mas eu queria só retomar um pouquinho o que o Vandep falou, é que, no fim das contas, esse extremismo que a gente tem, e isso vai valer para
qualquer aspecto da sociedade é um desserviço. E quando esse extremismo ele tá inserido em questões político-econômicas, é pior, porque as pessoas razoáveis, elas ficam sem local de voz, porque a gente só vê briga. E é uma briga que é de um pequeno percentual da população e é uma briga que não acrescenta em nada, ela só piora a situação de todo mundo, né? É isso que eu falo de colaborar, né? Desculpa, é isso mesmo que eu quis dizer, colaborar, né? Nessa própria questão do Zenix, eu não consigo não pensar, não lembrar, Edu, você vai lembrar desse momento, em que nos bastidores da Gamescom, a gente teve contato com a equipe de desenvolvimento do Zenix, né? Tá isso, inclusive, no teu vídeo lá da Gamescom Latam e tal. E é uma equipe muito pequena. Uma das características que mais me chamou a atenção é que é uma equipe muito jovem. Por isso que, quando eu assisti ao vídeo do representante lá da Tectoy, falando de maneira enérgica, né, mas também muito na linguagem do Geração Z, né, gravando um TikTok que poderia muito bem ser um comunicado oficial, poderia muito bem ser um tweet, né, e tal, mas é porque como essa galera se comunica hoje, não tem como esconder isso também. Eu não consegui deixar de pensar assim, cara, o que ele tá falando não é necessariamente ruim, ele tá justificando a partir de uma visão talvez ingênua de como as coisas são e do quanto isso pode prejudicar ele próprio, mas a própria marca, mas ele tá tentando ali responder a uma pressão que ele deve estar sentindo e da empresa como um todo, que tá acontecendo nas redes sociais. E com certeza que tem o dedo aí podre do que o CEO tá fazendo, porque é impossível você não misturar as coisas, é impossível você não trazer todos esses assuntos para dentro do mesmo caldeirão na hora de conversar sobre isso. Então, assim, é um lamento muito grande para mim. Eu não vejo má fé na Tectoy em trazer os Zenix para cá, eu não vejo má fé no preço, eu não vejo uma fé na comunicação, mesmo que errada, né? Das pessoas que tentaram responder em nome da Tectoy, explicando por que as coisas estão assim. Mas é óbvio que eu vejo uma fé no que o CEO fez, né? E aí, na minha opinião, e é uma das coisas que eu tento trabalhar dentro de mim, e eu acho que a gente como sociedade poderia ser um pouco mais assim também, é tentar separar o máximo possível as coisas para criticar e punir quem deve ser punido e quem deve ser criticado, mas ao mesmo tempo evitar punir e comprometer negativamente as pessoas que não tem nada a ver com isso, né? Até porque com certeza tem gente trabalhando dentro da Tectoy que é totalmente a favor do que a gente pensa, do que a gente acredita e contrário às falas desse cidadão que infelizmente está à frente da empresa, tá entendendo? E eu acho legal a ideia da gente ter um console brasileiro, mesmo que seja um console white label, né? Ou seja, vem da China e a gente só coloca lá a logo da Tectoy, porque isso pode ser um começo, né? Assim, pode me chamar de otimista, pode me chamar de um cara esperançoso, mas assim, eu imaginaria que o Zenix dando certo no Brasil, talvez agradando um grupo pequeno de pessoas no começo, que é só quem conseguiria dar o dinheiro necessário para comprar o console. No futuro, a gente poderia ver uma fabricação brasileira de um console feito pela Tectoy, ou se não pela Tectoy, eu lembrei, sabe de quem? Eu lembrei do pessoal da Gamescare, que foi lá e criou o seu próprio console, na paixão, na vontade de, óbvio, atender a uma demanda, mas uma demanda que claramente é uma demanda muito pequena em relação ao mercado de games como um todo. E assim, eu não tô necessariamente comparando os dois casos, mas pra mim esse era o sentimento que eu tive quando eu vi o Zenix ao vivo e quando eu soube do lançamento. Não necessariamente eu concordo com o preço, nem eu talvez comprasse o console a esse valor, mas eu acho que a história do Zenix é uma história positiva e que infelizmente tem gente de má fé manchando, entendeu? Davi, um negócio que você falou que eu acho interessante, foi mais no começo da tua fala, foi isso de as pessoas que não tem nada a ver com o assunto, tá ligado? Trabalham na empresa, vocês conhecem, e é um negócio que acontece muito com muita empresa e funcionários jovens, que eu sempre falo, cara, esse negócio de vestir a camisa da tua empresa não faz, tá ligado? Faz um bom trabalho, né? Seja profissional, faz tudo que é pedido de você, assim, né, dentro do teu papel, mas não fica, e eu não tô falando que isso que o pessoal de marketing fez, né, mas não fica defendendo a empresa publicamente, não toma as dores da tua empresa, justamente porque pode vir um CEO que você, de novo, deve discordar politicamente ou até concorda, sabe? Mas você concorda, só que você não fica esfregando na cara das pessoas, você não fica sendo grosseiro, baixo, entendeu? Isso que, de novo, não é... A gente não tá aqui falando que a pessoa não pode ter suas opiniões políticas e votar em quem quiser. Isso é uma democracia, que é legal a democracia, né? Mas é isso, é até um conselho que eu tenho, cara. Eu vesti a camisa de empresa, já a própria Machinima, o Edu trabalhou lá, a gente começou... Foi exatamente o que eu pensei quando você falou de vestir camisa. Você disse que começou um canal, eu também, porque a gente via os gringos da Machinima. Então ter aquela logo vermelha era a maior prova de status
Assim, é tipo, ó, eu cheguei, e aí eu trabalhei na Machinima. Eu trabalhei na Machinima por 2 anos, bem depois do Edu também. Numa época que eu vi umas práticas nas quais eu não concordava, onde eu tinha que mandar DM pra... Cara, a Machinima queria oferecer 60-40, onde a Machinima ficava com 40% das receitas dos canais. Agora a empresa já fechou, eu falo, às vezes eu mandava DM pro cara que mandou e-mail e falo, cara, pede 80% que oficialmente eu consigo te dar. Pede 90% e usa essa justificativa, porque dentro da empresa, às vezes você tem que tentar fazer o bem, entre aspas. Você não quer estar associado a algo negativo, entendeu? Então, eu prefiro discutir mais por essa ótica do que qualquer uma, cara. Não seja o cara do marketing, não precisa defender as dores, a não ser que seja teu trabalho fazer isso, né? Relações públicas. Mas é aquilo também. Parece que o cara que é o líder da empresa não colabora. Então, fazer o quê, cara? Tipo, é lamentável. E vocês falaram do preço... Às vezes você está disposto a pagar um pouco mais por um negócio local de maior qualidade, né? Tem muita gente que compra roupas de fast shopping de R$20, R$15 e ela, depois de 2 lavagens... Eu acho que se você tem a condição de você comprar um negócio de qualidade melhor no geral, aí beleza, vamos apoiar o Brasil. Mas esse tá o preço de um PlayStation hoje em dia na Black Friday. PlayStation 5, pelo que eu vi. E você não precisa comparar, uma empresa grande é até mais legal se apoiar a Tectoy do que a Sony. Mas eu entendo se o pessoal comprou e tinha uma expectativa de receber, e aí você gastou toda essa dinheirama, mas você viu o CEO falando isso. Uma pena que tá tão rodeado de controvérsia e a gente não tá aqui falando, ó, que legal que o Brasil tem um console mesmo, que nem você falou. Porque assim, a questão é, será que daria pra fazer um console mais barato pra vender aqui? Eu não sei. Não, sobre o preço, mas eu acho que se tá tudo certinho, eu acho que tem gente que tem condições. Não, eu vou comprar um console no qual é considerado brasileiro pra apoiar e porque deve ser legal. É tipo uma peça quase de colecionador, entre aspas, talvez, sabe? Tipo, não, eu vou apoiar, eu sei que é caro. Não sei se dá pra ser mais barato ou não. Imagino que não, porque realmente é difícil, que nem o Edu falou, mas... É que a questão da precificação é muito complexa e eu não tô atualizado no momento. Se eu não estou enganado, eu fiz um vídeo mencionando inúmeros fatores que afetam o preço dos consoles. E assim, alta de dólar, baixa de dólar, sinceramente, não era pra ser um aspecto tão relevante em relação aos Enix, porque você consegue, por instrumentos financeiros, se proteger disso. Você faz um hedge. Mas tem a questão de impostos tem uma influência enorme, tanto os impostos diretos quanto os indiretos, porque o funcionário que você paga, sei lá, R$3.000 por mês, às vezes pra empresa ele custa 7 pau, porque a empresa tem tanto imposto ali embutido que a pessoa ganha menos da metade do que deveria, sabe? Mas os números exatos eu não tenho na cabeça pra passar pra galera. E vale a pena adicionar uma informação importante, que eu acho que até o Vandep mencionou quando ele fez a comparação aí do Xenix com o PlayStation 5. Assim, a gente tá falando de um portátil que também é um PC, e que tem uma certa dificuldade maior por ser portátil, né, de ser fabricado. Tipo assim, o PlayStation 5 e o próprio Xbox, eles são consoles dedicados. E se você compara o Xenix com outros consoles portáteis, o preço vai lá pra cima. E não é um aparelho mais potente necessariamente do que um PlayStation 5 Pro, digamos assim. Mas ele é mais caro pelo aspecto da portabilização. E por não ser só um console, é também um PC, né? Quem sabe aí se a Tectoy decidir continuar investindo nisso e lançar um console de mesa, esse console vai ser... talvez mais barato, porque não vai ter essa necessidade de colocar tudo ali dentro de um form factor pequenininho, né? Mas enfim. Eu conversei com o pessoal da Tectoy na Gamescom Latam, inclusive eu tenho um Xenix Pro aqui em casa, protótipo, mas no momento exato não tá comigo. Eu deixei com o padrinho da minha filha, que ele é super, assim, focado em portáteis, e eu deixei pra ele testar por um tempo, pra pegar as opiniões dele, mas enfim, eu lembro que eu tive um papo com o pessoal da Tectoy que eles explicaram que, no caso, eles tinham que adaptar a versão chinesa para uso no Brasil, porque no Brasil faz mais calor. Você tem que adaptar o sistema de ventilação. Em questão de Anatel, você também precisa fazer algumas adaptações, porque o Brasil tem exigências maiores do que as da China. Enfim, isso aí também, tipo, é interessante, mas pro consumidor final pouco importa, que o consumidor final quer o portátil dele para ele usar em casa e usar como bem entender, né? Eu já fiz alguns testes no Xenix Pro por aqui. A minha crítica, mas isso eu ainda preciso fazer um vídeo de análise que eu vou deixar para fazer mais pra frente quando o Xenix Pro for ser lançado. Não adianta eu fazer agora, né? Mas uma crítica minha que eu tenho clara é o fato da tela ter resolução 1080p ao invés de 720. Porque em 720, no tamanho da tela, 720 ia ser perfeito, não precisava ser 1080p, e sendo 1080 você precisa de mais poder para fazer o game rodar liso. Galera, vamos abrir o boletim nuvem de uma maneira muito especial, porque finalmente chegou o aguardado dia em que a gente pode falar que o game do Cellbit
está à venda. Enigma do Medo. Quem publica esse game é a Nuvem, que é parceira aqui do The Byte, a quem super agradecemos e recomendamos. Eu sei que dentre os apresentadores aqui do The Byte, eu fui o único que jogou o Enigma do Medo até então. Vocês chegaram a testar ou não? Tô com código, mas não baixei ainda não. Eu também tô código, não baixei ainda, recebi hoje. Eu joguei o game por cerca de 1 hora e eu fiquei com uma impressão bem positiva do jogo. Me lembrou aquela vibe de gameplay de Resident Evil antigo, Resident Evil 1 e 2. Claro, com um estilo gráfico diferente e uma ênfase maior na questão de resolução de mistérios, de enigmas. Obviamente, o que combina com o nome do jogo, combina com o próprio Cellbit, né? O jogo tem dubladores que são, assim, super conceituados. Pra mim, rodou redondinho. Eu sei que algumas pessoas estavam criticando a questão de otimização, mas parece que da demo pra versão final isso já deu uma boa melhorada. E eu fiquei feliz porque eu não consegui jogar o game logo que ele lançou, porque eu tinha uns compromissos fora de casa, mas eu fui acompanhando o Steam Charts, que é um site que passa informações de jogadores simultâneos e tal, e o game, ele passou um pouquinho de um pico de 10 mil jogadores simultâneos, que para um jogo brasileiro é um número bem representativo, aliás, para qualquer jogo, né? Isso aí é muitas vezes mais do que o Concorde conseguiu, que era um game de PlayStation, né? E chegou num pico de quase 100 mil viewers simultâneos na Twitch, então fiquei bem feliz pelo Cellbit, ele conseguiu fazer uma campanha de arrecadação para poder financiar o game, que foi um baita de um sucesso. E, obviamente, que desenvolvimento de games demora e custa caro, e no fim das contas ele tá entregando. Eu tô curioso pra ver como que vai ser a recepção desse game, ainda mais nas análises gringas, porque nas brasileiras eu acho que muita gente vai ter aquela questão de polarização. Super fã do Cellbit, é óbvio que o jogo tem que estar muito bom. Não gosta do Cellbit, o jogo é horrível. Eu quero fugir disso, eu queria umas análises mais neutras, mas do meu lado, do que eu tô jogando, eu tô gostando. E, enfim. A gente, acho que até depois que eu e o Davi a gente jogar, acho que a gente pode discutir mais a fundo, né? E agradecer também. Feliz pela Nuvem, né? É legal que eles estão como publisher. Eu fico imaginando, né? Às vezes a gente fala de criação de conteúdo e creators e tal, e cada vez mais a gente vê, não necessariamente uma tendência, né? Mas o Max MRM com Ayla. O próprio Marcos Castro, né? Com A Lenda do Herói, que a Domativa desenvolveu o Enigma do Medo, eles desenvolveram também o game do... Por isso, cada vez mais envolvidos. Não sei necessariamente se no caso do Cellbit é para ter uma renda diferente de criação de conteúdo. Eu imagino que ele já está bem financeiramente, mas daquilo que a gente falou até na última conversa, de como criador de conteúdo, você começa a ganhar dinheiro, sabe? Você começa a procurar propósito, você quer se interessar pelo teu trabalho, quais são os próximos passos. E o Cellbit botar o nome dele, a reputação dele, o peso de tudo isso... positivamente, e imagino que decisões criativas e tal, né? Ele esteve super envolvido durante o jogo. Eu acho que esse conceito é mais de ser aplaudido qualquer coisa. Aí o jogo ainda ser bom e tá com a Nuvem, tem esse lançamento legal, com um pico legal de jogadores. Eu só queria aplaudir mesmo, assim, sem puxação de saco. Não, acho que eu nunca conversei com o Cellbit pessoalmente, nem nada. É só porque eu admiro quem sai um pouco da caixinha do que é seguro, sabe? Até sempre falo quando eu vou agenciar alguém de criador de conteúdo novo, eu falo, meu trabalho é te tirar da zona de conforto, não gratuitamente, mas eu identifiquei que você quer fazer isso, você faz isso bem, entendeu? Por que não participar desse desenvolvimento? Então, acho bem legal o que você quer dizer sobre isso. Não, é isso. Eu ia falar só que o Cellbit é um cara muito criativo e, assim, eu venho acompanhando um pouquinho a jornada dele e de outros creators, porque eu me interesso muito, até já conversei com o Edu, inclusive, sobre isso, sobre essa história do creator que vai crescendo e vai querendo se desenvolver e se tornar mais do que só um creator. E o Cellbit, por ser um cara que se reinventou muitas vezes na internet, né, eu acho que faz todo sentido o Enigma do Medo tá vindo com essa qualidade. Eu, inclusive, fiquei muito feliz, porque antes de eu ver o material de divulgação do jogo aqui no Brasil, eu vi gente da gringa falando do Enigma of Fear, né? E chamando a atenção, assim, falando não só do visual do jogo, que é bem interessante, mas também de alguns aspectos de gameplay. Então, já me deixou muito feliz. E eu também achei muito legal também, o que é uma parada que a gente aqui no debate pode falar em termos de bastidores, porque a gente conhece o pessoal da Nuvem, né? O pessoal da Nuvem tá muito empolgado com a publicação do jogo, com o resultado que o jogo tá tendo. A gente tem um contato próximo com eles, então é muito legal você ver também esse lado humano de todas as pessoas, por mais que gere dinheiro e tudo mais, mas é muito legal você ver o aspecto humano da galera empolgada em ver um projeto brasileiro ganhando destaque aqui no Brasil e na gringa também, então eu acho que merece assim esse destaque da gente aqui também. E uma menção só que ele é um game que
tá longe de ter preço cheio. Então vale a pena dar uma olhada, porque Davi confirma pra mim com informações aí na tela, mas a gente tava com cerca de R$50 mais ou menos o game saindo no preço de lançamento com desconto e... Desculpa, isso é o que a gente tava falando, né, do console da Tectoy e tal, tipo... Talvez tenha gente que queira comprar por ser um jogo brasileiro, pela nuvem também ser a publisher. Isso eu entendo. Tipo, vamos apoiar e vamos dar uma chance, no mínimo, né? Comprar por comprar só pra dar dinheiro, né? Mas eu acho que isso é legal. Acho que ter um movimento nesse sentido é importante. Então, se você tá disposto, tem interesse, compra sim e na nuvem lá, porque... Quanto que tá o preço aí, Davi? Conseguiu ver? Então, a versão Standard tá saindo por R$ 49,99, o Bundle do Detetive tá saindo por R$ 85,00 e o Bundle do Medo fica por R$ 105,00, tudo em preço promocional. Eu falei com o Selbit ontem que ele veio agradecer que eu tinha feito o início de gameplay e eu perguntei pra ele qual era a expectativa dele de duração do jogo e a expectativa quando você tá jogando pela primeira vez sem ter bagagem em relação à história, aos mistérios, é 10 a 12 horas de gameplay. Bom, e falando de coisas relacionadas ao Brasil, não só o lançamento do jogo do Selbit é algo bacana que tá rolando aqui no nosso país, mas também a gente tá vendo muita campanha interessante e inovadora de Black Friday, né? Especificamente o Burger King tá meio que inovando, criando uma maneira diferente de se comunicar aqui no Brasil sobre Black Friday usando o Pix. É mais ou menos isso aí, Vandep? Explica um pouquinho melhor essa história. Pelo que a gente viu, tem a notícia aí, o Burger King pegou a base de dados deles, que tem no aplicativo que eles têm, e mandou um Pix de 1 centavo para avisar da promo da Black Friday. Então a razão que eu quis trazer essa pauta não é necessariamente para comentar tanto especificamente isso, por mais que eu quero saber a opinião do chat. É mais as questões de privacidade, de notificações e também as formas que as empresas nessa Black Friday, imagino vocês, eu não sei se vocês receberam e-mails de... Você compra numa empresa uma vez, né? Você cadastra o e-mail e começa a receber. Então, cara, de Black Friday, esse último mês, que inclusive era pra ser um dia, uma semana, vira 2 meses, e aí tem o pós, né? Então é curioso como eles acharam pra se destacar. Mas, cara, eu como alguém, né, a gente já falou aqui do caso que foi do meu assalto, que viralizou e tal, essas coisas, eu quando recebo notificação de banco, eu sei que parece exagero, ainda é meio um gatilhozinho pra mim, entendeu? Então, se eu recebesse uma notificação do nada, beleza, pode ser Pix, alguma coisa que eu possa receber de alguém, um pagamento ou algo assim. Não sei, eu não ia aceitar, eu não ia querer. E beleza, eles falaram que se você concordasse no aplicativo, eles mandavam, tem umas questões legais que até são interessantes, tem um artigo aí para quem quiser ler na descrição. É mais sobre isso, né? O que vocês acham disso? Vocês são anti-notificações? Porque eu tento tirar tudo, cara. Eu acho que um dos males da sociedade hoje é qualquer notificação de qualquer aplicativo que você tem que ficar pegando o celular e do nada você tá no Instagram, você tá no TikTok, ou você tá fazendo alguma coisa. Então, quando eu tiro todas as notificações que não são importantes, eu comecei a usar o não perturbe, né? Tipo, em fim de semana, que você não recebe nada. Eu acho importante isso. Era mais na ótica de marketing e também na ótica de privacidade. Eu não sei o que vocês querem comentar. O meu celular tá sempre no não perturbe, tá sempre no mudo. As pessoas específicas importantes eu deixo na lista de favoritos. E assim, umas 8 da noite é automático ele entrar no não perturbe, legal, com mais restrições. E cedo também eu coloco no modo dormir. Cara, eu detesto ser interrompido com notificação. Em relação ao Burger King, só pra fechar, eu achei bem deselegante essa campanha deles, mas eu, ao mesmo tempo, admiro a inovação. É tentativa. Eles jogaram no regulamento ali. Isso. E eu achei isso muito inteligente por parte deles. Agora, em relação a algo que o Vandep falou, é o seguinte, você falou de, você cadastra o teu e-mail e daí você começa a receber um monte de coisa. Eu vou dar uma dica, porque eu não sei se isso funciona com qualquer e-mail, mas eu sei que com um e-mail de Gmail funciona. Se no fim do teu nome de usuário, antes do arroba, você colocar um mais e um nome, você consegue rastrear da onde você está recebendo e-mail. Então, por exemplo, você vai se cadastrar na Netflix, eu poderia fazer assim, e-mail do duduzinho@gmail.com, não, e-mail do duduzinho mais netflix@gmail.com. E nisso você começa a rastrear quem é que tá espalhando o teu e-mail por aí. Empresa de telefonia de celular? É a Netflix? É a Disney Plus? É algum cadastro que você fez num fórum? Vale muito a pena fazer isso. Porque aí você começa a sentir os rastros de
Como que quando você abre a mão da sua privacidade, assinando os termos de política de privacidade, onde seus dados vão parar. No meu caso, vou até mostrar aqui na tela, ó, meu celular, até os pontinhos vermelhos, né, os badges, eu desabilitei, tipo assim, não tem nada. Então, se alguém mandou uma mensagem pra mim, não sendo o contato prioritário, como por exemplo minha mãe, meu pai, o Vandep, né, essas pessoas que estão sempre... Brincadeira da conversa todo dia, né? Mas a gente conversa todo dia, não tem jeito. Não, mas assim, pessoas que são contatos próximos, meus, assim, tudo... Eles não notificam, não aparece se não forem essas pessoas. Então eu sou bem contrário a notificações. Ao mesmo tempo, quando o Vandep incluiu essa notícia do BK na pauta, por conta do fato de eu ser professor de marketing e o Burger King ser uma das marcas que trabalha, digamos assim, de maneira mais inovadora marketing aqui no Brasil, não me surpreendeu, né? Porque o Burger King, sempre que você vê alguma inovação acontecendo, alguma novidade, seja QR Code ano passado, como também com o próprio Pix, o Burger King tá sempre envolvido nessas paradas, né? E eu acho legal, cara. Assim, é claro que é invasivo, concordo, é deselegante, não me atrai porque nem aparece pra mim. Se o BK quisesse mandar um Pix pra mim, não ia aparecer, só se eu abrisse o aplicativo e depois olhasse no histórico que ia estar lá o nome dele, né, do Burger King. Mas eu acho interessante ter gente... Que faz uma parada que eu, inclusive, ensino muito aos meus alunos, que é hackeando essas plataformas, sabe? Eu acho muito legal quando alguém olha pra uma parada assim, tipo o Instagram, o YouTube, o Pix, o que quer que seja, e pensa assim, cara, como é que eu poderia, sem fugir às regras, né, dentro das 4 linhas assim, como é que eu poderia agregar valor a isso aqui e criar um tipo de comunicação, um tipo de interação que saia da bolha? Eu acho isso muito bacana. Recentemente, a gente soube da notícia que o Shuhei Yoshida, que é um executivo de PlayStation, tava se aposentando, né, de PlayStation a partir do ano que vem. E na hora que eu vi essa notícia do Shuhei Yoshida, até coloquei no Twitter, porque eu admiro muito a figura dele enquanto executivo e, enfim, eu lembrei de uma campanha super engraçada da época do PlayStation 4, assim que o Xbox One anunciou que jogos usados não iam valer, digamos assim, se você adquirisse pro seu Xbox, porque precisaria de uma validação online. Enfim, uma série de problemas relacionados a isso. Que aí o Shuhei Yoshida e o Adam Boyce, que eram 2 executivos da Sony na época, gravaram rapidinho um vídeo mostrando o sistema de empréstimo de jogos de PlayStation, que era literalmente uma pessoa entregando o jogo pra outra, e é isso. E isso é pra mim hackear um pouquinho o sistema, entendeu? É tipo assim, é olhar como as coisas estão sendo feitas e pensar numa maneira diferente de fazê-las. E eu acho que o Burger King tem feito isso com muita qualidade. Isso que eu acho bacana. Cara, eu entendo o que você diz nesse sentido do marketing reativo hoje em dia. Eu me lembro que tem os copos Stanley, né? Que um carro pegou fogo e a mulher tinha, tipo, isso, mesma coisa. gelo. E o carro pegou fogo da mulher e ela abriu e tinha gelo dentro. O que a Stanley foi? Ela foi e comprou um carro novo para ela. Isso, inclusive, você tem que ter um departamento de marketing, tem que ter aprovações internas nessas empresas, que é muito burocrático, geralmente, boas, né? Você tem que falar, cara, não é que deixa eu jogar ideia pro meu chefe vai ver amanhã. Não, isso tem que ser executado na hora. A questão do Burger King, o que me incomoda no geral são essas coletas de dados, de novo, porque o que aconteceu no meu assalto, os bandidos abriram conta laranja no meu nome, um monte de coisa, tá? Então, a coleta de dados, vou cortar cabelo num lugar novo, os caras querem meu celular, quer meu endereço. Eu falei, cara, meu corte dura 15 minutos. Eu corto cabelo a cada 14 dias. Eu vou numa loja comprar, eu comprei um anel, esse anel aqui. Registra no sistema e não é nem pra ter desconto, porque eles querem ficar me mandando e-mail. Cara, eu não quero deixar meu CPF aqui, aí depois vocês vendem minhas informações justamente para criarem contas laranjas, entendeu? Então, Sim. Não fica dando tuas informações para qualquer lugar que você vá, teu CPF, teu endereço, teu celular, desculpa. Mas eu sinto que o Brasil é muito invasivo nesse sentido, muito mais que o Canadá muito mais que os Estados Unidos. É muito normal você passar informações muito privadas no Brasil que aqui fora as pessoas considerariam um choque. E isso para mim está relacionado com educação financeira, a questão de você proteger dados, né, confidenciais, dados relevantes. E isso tá tão, assim, dentro da estrutura das empresas brasileiras que vira e mexe eu tenho problema para fazer compras no Brasil, porque eu não uso o meu CPF no Brasil, porque o meu CPF eu não posso usar. Eu moro fora, eu já dei saída definitiva, o meu CPF não consta, eu não posso usar. Isso é um estresse, inclusive para abrir nossa empresa. Aí, tipo, trava, o sistema às vezes não funciona, eu tenho que colocar CPF falso, 000, porque o sistema ele é dependente. E não funciona, ele geralmente não aceita CPF. Não, até para abrir a nossa empresa, porque o Edu mora no Canadá, foi complexo aqui. Então, sim, existe uma burocracia, mas é falta de educação financeira, mas é um costume, cara. Sabe, esses bandidos, no geral, eu não tô falando só o que aconteceu comigo, cara. O pessoal precisa de conta laranja,
É direto. Como que às vezes a pessoa faz portabilidade pra roubar o número? É porque tava registrado num barbeiro, né? Você vai na Renner. Tem uma época que eu fui comprar na Renner que você não podia comprar o negócio sem cadastrar no sistema dele. Literalmente, você não podia comprar um short de R$50 sem cadastrar. Eu falei, mas por que, cara? Deixa eu comprar o negócio. Então é isso, mas por que essas empresas querem isso? Porque elas vendem esses dados, cara. Não é só quando você se inscreve no Netflix, tá ligado? Eles vendem esses dados. Ou vaza, ou é hackeado, entendeu? Por favor, tome mais controle dessas tuas informações. Não passa pra ninguém, não. Fazendo uma transição de empresas que fazem coisas ruins, como por exemplo vender os nossos dados, para empresas que fazem coisas, quem sabe, boas, ou pelo menos parecem querer proteger os seus usuários, tem uma notícia muito legal recentemente que a Steam mudou as regras dos Season Passes e dos DLCs da plataforma, exigindo agora que os desenvolvedores eles detalhem os conteúdos e as datas de lançamento desses conteúdos de expansão de maneira clara, além de limitar atrasos em relação ao lançamento de Season Pass e coisas desse tipo, para no máximo 3 meses. No caso de se alguma DLC for cancelada, a Steam exige que o desenvolvedor forneça um reembolso proporcional ao que a pessoa deixou de ganhar, porque aquele DLC, enfim, não chegou a ver a luz do dia. Eu queria saber impressões do Edu a respeito disso, Edu. Não necessariamente por ser o cara que compra jogo, até porque a gente recebe muito jogo, quem trabalha com games e tudo, mas assim, olhando pelo ponto de vista dessa mudança de política da Steam e o quanto isso pode ter impacto positivo nos usuários e até em relação ao quanto isso pode ter impacto positivo para a Steam como um todo, perante a própria PlayStation, a Xbox, que são duas empresas que estão entrando cada vez mais nesse mercado de vender jogo pelas suas próprias lojas, né? Não, eu acho excelente isso, porque protege o consumidor e bota mais responsabilidade nas publishers. Porque a gente vê um movimento de publisher de tentar vender o jogo de $60, $70 pelo dobro do preço, na promessa de futuras entregas que não tem data de lançamento, nem planejamento direito de lançamento tem. Porque às vezes você está encomendando um passe de batalha em adiantado, você não sabe o que aquilo vai te entregar. Às vezes aquilo sequer é lançado. Então, pelo menos agora vai ter uma questão de responsabilização das publishers. Você exige mais planejamento delas e elas são punidas se elas não entregam o que foi prometido. Eu gosto muito da política de reembolso da Steam. E, inclusive, eu acho que as outras empresas, né, Nintendo, Xbox e PlayStation, tinham que correr atrás de melhorar suas políticas de retorno também de devolução, porque o sistema da Steam é espetacular, enquanto que eu vejo várias histórias de terror rolando com PlayStation, com Nintendo, por exemplo. Você pode... Quanto tempo de jogo? É bastante, às vezes, né? 2 horas. 2 horas. 2 horas de jogo é bastante, assim. E assim, se você passar um pouco de 2 horas num jogo longo e pedir, muitas vezes ele dá um reembolso. E se você tiver com algum problema que é culpa do jogo de desempenho, o jogo tá quebrado e você pedir justificar, ainda assim eu também vejo eles dando reembolso. Isso é um negócio que eu ia comentar sobre isso. A Steam é um serviço raro de ser quase unânime, né? Não sei, eu posso estar errado, vocês podem me corrigir, ou o pessoal do chat aí. Mas eu não me lembro de muitas polêmicas envolvendo eles diretamente. A Steam, eu me lembro quando eu montei meu primeiro PC de verdade, acho que foi 2014, assim, que eu pude começar a comprar jogo na Steam de verdade, assim. É uma maravilha, não acredito, tá tudo bonitinho na biblioteca aqui, você compra o jogo, os preços são justos, porque antes eu tava acostumado só a comprar em console, né, que sempre foi caro. Então a Steam é isso, né, a gente reclama, a gente bate em muita empresa aqui, a gente critica, e tem gente que acha que a gente só faz isso. Mas eu não me lembro de uma reclamação da Steam, assim, eu não me lembro de... Quando a gente pega a chave do jogo, de um jogo, né, tipo assim, eu me lembro que a gente pegou do COD, aí alguns eles mandam pela Battle.net, outros tem... Pô, quando é da Steam é tão mais gostosinho, você vai lá, redime, baixa o jogo, tá lá, junto com teus outros. E não sei, né? É isso, é um serviço quase unânime. Eu posso falar, inclusive, a respeito dessa experiência com COD, Vandep, porque o código que eu consegui de COD foi o código de Xbox e que eu tive que fazer o resgate pelo aplicativo de Xbox. E o aplicativo de Xbox, assim, cara, eu queria muito que ele melhorasse. Assim, isso não é uma reclamação como a gente, né, parece que sempre fala de reclamação de Xbox. Mas, cara, o aplicativo de Xbox, ele funciona pra um monte de coisa. E é muito legal você ter o Xbox Play Anywhere, onde você pode transferir saves e tal. Isso é uma parada maravilhosa, assim. Mas, velho, não faz o menor sentido o aplicativo de Xbox pro PC ser tão ruim como ele é, cara. Especialmente quando você tem como concorrente direto, a Steam, assim, é absurdo. Então, assim,
eu tô feliz de ter o COD no aplicativo de Xbox, porque eu posso jogar o COD tanto no Xbox quanto no PC. Eu acho isso muito legal. Mas eu fico exatamente com esse pensamento. Putz, se tivesse na Steam, teria sido tão mais fácil. Steam é uma delícia, né? Copy-paste, rebaixa. Eu baixei o jogo todo, aí depois eu fui ver que eu não tinha baixado o multiplayer, porque não avisou direito. Nossa, uma trabalheira. Aí tem a Battle.net, aí tem a Origin. Nossa, quando é código na Steam, eu já deixei de jogar jogo porque tinha que abrir a Origin, alguma coisa assim, tá ligado? É da Steam, é só baixar e jogar, beleza. As empresas esquecem da praticidade, né? E a Steam, ela passa muita confiança também. Você não tem expectativa de com a Steam de te passarem a perna e o jogo que você comprou sair da loja e você não poder baixar mais. Eu já tive problema com a Steam na época que eu mudei pro Canadá. Por algum motivo, os servidores locais da minha região eram horríveis. Então eu tinha muito problema para baixar jogo. Mas isso foi 2012, 2013. Depois, nunca mais. Tanto que eu tenho o Steam Controller, uma versão de lançamento e um protótipo. Eu tenho o Steam Link, eu tenho o Steam Deck. Eu tenho um monte de produto da Steam. Tudo só elogios. Tanto falando de portátil, claro que tem o Switch, né? Mas o Steam Deck é um dos que... Não sei se unânimes, que também é caro, né? Mas foi um produto que eles lançaram e evidentemente que a Valve é muito maior que uma Tectoy, uma coisa assim, né? Então eles têm os recursos para isso. Mas eles não precisavam lançar e eles fazem aquilo. Vai fazer algo que faz direito. É o que eu penso. Eu acho que a única polêmica, inclusive, que a gente já discutiu aqui um pouco foi que aquele negócio, se você morrer, os teus jogos não podem ficar para outra pessoa, teu filho, uma coisa assim, né? De transferir a conta, mas é uma coisa muito específica, é uma discussão sobre mídia física, digital. A polêmica da Steam chama Half-Life 3. Sim, grande polêmica, né? E galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio do The Byte. Se puderem deixar um gostei, compartilhar, a gente não acha ruim não. Pra quem não é inscrito ainda no canal, inscreva-se. Todos são muito bem-vindos por aqui. Tamo também em outras redes, The Byte Podcast. E tamo junto, galera. Obrigado pela atenção de todos.